Opa, chegamos de volta mais uma vez para a gente responder algumas questõezinhas aqui, expressões numéricas para que a gente possa praticar, né, a nossa sequência de resolução de questão. E eu vou elencar para você aqui os níveis, tá certo? Os níveis de dificuldade, como você está observando aqui no cantinho da tela, o nível 1 até o nível 4, mas também você vai ver que não é nem um bicho de sete cabeças quando a gente chegar lá no nível 4, tá? Então seja muito bem-vindo, aqui é o professor Diego que está falando e eu vou pedir você para que está aí do outro lado, né, nos ajude a atingir a nossa meta de 100 inscritos, tá certo? De 100 inscritos. Então você vai aí embaixo apertar o botãozinho de inscreva-se, tá? E você também não vai esquecer de ativar o sininho de notificação, porque só assim você vai receber novos vídeos quando eles estiverem aqui no canal. Fechadinho, tranquilinho. Então, pessoal, quando você está diante de uma resolução, aliás, de uma equação dessa, né? De uma expressão numérica dessa, o que que você vem na cabeça, né? Poxa, professor, por onde começar, né? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça de quem não tem experiência em resolver esse tipo de questão. Mas nunca esqueça dessa dica, tá certo? Existe um mnemônico que chama-se PENDAS, tá? Isso aqui vai ajudar muito a gente a resolver algumas questões e tirar a gente de algum sufoco, tá? Mas, professor, o que significa PENDAS? Pessoal, nada mais é do que uma forma de a gente decorar, aprender, tá certo? A nossa sequência de resolução de questão, tá? Em termos de expressão numérica, tá? Ó. Então, P significa o quê? Parêntese, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que responder vai ser o quê? Tudo que tiver dentro do parêntese, a gente vai dar prioridade aos parênteses, tá bom? O E significa expoente, tá? O M significa multiplicação, tá certo? O D é divisão, tá? O A é de adição e o S é de subtração. Mas não esqueça também, tá certo? Não esqueça que quando você estiver diante de multiplicação e de divisão, você vai dar preferência ao que vier primeiro, tá certo? O que vier primeiro. Assim como nas expressões em que envolver a adição e subtração, tá? Então você vai dar preferência ao que vier primeiro, tá bom? Então, nessa condição aqui, professor, qual é a nossa resposta? Bom, nessa expressão 6 menos 5 vezes 2 mais 28, eu não tenho parêntese, eu não tenho expoente, eu tenho apenas aqui, né, continhas de multiplicar, somar e subtrair. Mas nessa condição, eu vou dar preferência a quem? A primeira expressão que nós vamos ter que responder vai ser essa, tá? Ó, 6 menos 5 vezes 2 é 10 mais 28. Veja que agora eu estou diante apenas de continhas de subtrair e de somar. Como é que eu não tenho uma preferência e eu dou a preferência, na verdade, né? Eu dou a preferência para que seja resolvido o que vier primeiro, tá? Então eu vou, né, fazer essa continha. 6 menos 10 é menos 4 mais 28, tá? Então aqui nessa expressãozinha eu vou ter uma resposta de 24. Afinal de contas, menos 4 mais 28, a resposta é 24. Aí você olha para os itens, né, e vai dizer assim, professor, não tem resposta correta. Por quê? Porque aqui nós temos 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial. Mas eu não sei o que é fatorial. Pessoal, não se assuste, tá certo? Quando você encontrar fatorial, nada mais é do que uma multiplicação, tá? Pelo número, tá? Pelo número que você vê até esse número chegar ao número 1, ok? De forma decrescente, tá? Então vamos lá. 1 fatorial, gente, nada mais é do que 1, tá? Essa continha aqui é 1. 2 fatorial, pessoal. Como é que eu vou responder isso aqui? Então você vai fazer o seguinte: 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? Então, 3 fatorial, professor, como é que eu vou fazer? Você vai, né, colocar aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Então, é uma multiplicação dos seus antecessores, tá? Ó, 3 vezes 2, 6. Do 6 vezes 1, 6, tá? Ó. E 4 fatorial, nada mais é do que a multiplicação dos números que antecedem, tá certo?
o próprio número. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Ah, olha só, professor. Então, quer dizer que a resposta dessa questão é a alternativa D? Exatamente, tá certo? Então, essa questãozinha aqui, tá? Ó, é a resposta item D de dado. Vamos para o nível 2, vamos lá? Olha só, gente, mais uma vez, não esqueça do pendas, tá? Ó, do pendas, tá? Ó. Só para recapitular, P é o parêntese, o E é o expoente, tá? Ó. O M é a multiplicação, o D a divisão, o a adição e o S subtração. E não esqueça também que entre a multiplicação e a divisão, tá? Eu vou ter aqui o que vier primeiro, você vai dar preferência para resolver, assim como a adição e a subtração, né? Ó, você vai resolver o que vier primeiro. Mas vamos aqui à nossa expressão. 7 vezes 5 menos 18 dividido por 3 ao quadrado. Olha só, gente, eu tenho parêntese? Não tenho. Então, eu vou dar preferência ao expoente. Eu tenho um expoente? Tenho. Opa, então vamos aqui. Ó. Vamos repetir essa expressão até chegar ao nosso expoente. 3 vezes 3, quando eu tiver, pessoal, aqui um número elevado ao quadrado, você vai, né, ó, repetir o próprio número, tá certo? A base do próprio número e vai fazer a multiplicação. 3 vezes 3 é 9, tá certo? Então, 3 ao quadrado nada mais é do que 3 vezes 3 igual a 9, tá? Se eu tivesse um 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2 igual a 4. Se eu tivesse um 2 à terceira, né? Ó, seria 2 vezes 2 vezes 2 igual a 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Só para que a gente possa recapitular, né? Como aqui tem algumas pessoas que acabam entrando no início, né, da matemática, não custa nada a gente abrir esse parêntese aqui, tá bom? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Agora eu tenho, né, uma conta de multiplicar, uma conta de subtrair e uma conta de dividir, tá certo? Nesse caso, agora eu vou dar preferência ao que? As minhas contas de multiplicar e dividir, sendo que o que vier primeiro eu respondo, tá? Ó, então vamos lá, ó. 7 vezes 5, 35, tá? Ó. Menos, olha só, 18, pessoal, dividido por 9, eu vou repetir aqui, tá certo? Para a gente dar preferência à resolutividade agora nesta continha. 18 dividido por 9, gente, nada mais é do que um número multiplicado por 9, que dá 18, e isso aqui é 2, tá? Ó. E aí ficou fácil, né, gente? 35 menos 2 é igual a 33. Não foi fácil, gente, essa? Né? Então, nível 2 aqui vencido com sucesso. Vamos dar um check e vamos para a terceira, né, resolutividade de questão. Então, mais uma vez, não esqueça do pendas, tá? Ó, mais uma vez, não esqueça do pendas. Professor, eu tenho parêntese? Tenho, olha só. Então, vamos dar preferência a resolver o que está dentro do parêntese, tá? Então, aqui você vai repetir, tá certo? 5 vezes 2, 10. Ah, eu tenho conta de multiplicar? Aliás, eu tenho um expoente? Eu não tenho um expoente, então não preciso resolver, já que não tem. Eu tenho conta de multiplicar? Não tenho. Eu tenho conta de dividir? Não tenho. Eu tenho conta de somar? Eu tenho conta de subtrair? Opa, aqui eu tenho, certo? Professor, qual é que eu dou preferência? Aqui vier primeiro. Então, aqui no caso, 6 menos 2 é 4, mais 10, aqui ficou facinho, né? Ó, aqui, 14, tá certo? Então, nível 3 vencido com sucesso. E vamos para a última, nível 4. Agora aqui vai ficar legal, né? Para a gente poder resolver essa questãozinha. E mais uma vez, não esqueça do pendas. Isso aqui vai entrar na sua cabeça, nem que você não queira mais, você vai aprender isso aqui, nunca vai deixar mais de esquecer, certo? Então vamos lá, gente. Nessa expressão 6 ao quadrado menos 4 dividido por raiz de 16 mais 2, o que eu vou responder aqui nesse caso, né? Pessoal, vamos lá. Vou buscar o parêntese, depois logo em sequência eu vou buscar o expoente, né? Eu vou buscar depois a multiplicação, a divisão,
a adição e a subtração. Beleza? Então aqui vamos ao parêntese. Temos algum parêntese? Não temos. Então vamos dar preferência ao expoente. No caso aqui o expoente é 6 ao quadrado e nós vimos que 6 ao quadrado é 6 vezes 6 e essa continha é 36. Opa, 36, tá? Ó. Menos 4 dividido... Ah, professor, quem é raiz de 16? Calma, vamos com calma. Raiz de 16, gente, nada mais é do que a seguinte situação. Professor, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo que dá 16? Aí você vai pensar nesse número. É 1 vezes 1? Não, não é. É 2 vezes 2? Não é. É 3 vezes 3? Não é. É 4 vezes 4? Ah, então quer dizer que, certo? Aqui no caso, raiz de 16, pessoal, nada mais é do que 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4, gente, nada mais é do que, olha só essa continha, gente, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Lembre-se dessa propriedade, tá certo? Ó, quando eu tenho algum número dentro da raiz elevado ao quadrado, necessariamente ela sai de dentro da raiz, tá? Então aqui eu vou ter 2 vezes 2 e isso vai ser igual a 4. Então mostra pra gente essa pequena continha que raiz de 16 é igual a 4, tá? Lembrando mais uma vez, gente, alguns já sabem que raiz de 16 é 4, mas nós temos muita gente aqui no canal que está chegando agora, conhecendo a matemática agora, né? Então nós temos que ir devagar e não custa nada a gente relembrar algumas definições. Então aqui no caso, né, raiz de 16 é 4 e vamos repetir aqui mais 2. Professor, agora vamos novamente ao pendas, né? E nós temos o que como preferência? Nós temos uma continha de subtrair, uma continha de dividir e uma continha de somar. Vamos dar preferência a quem, ó? A continha de dividir, exatamente. Nesse caso aqui eu tenho menos 4 dividido por 4, e aqui vai ser menos 1, né? Mais 2, beleza? Mais 2. Professor, agora vou dar preferência ao que vier primeiro, uma vez que eu tenho uma conta de subtrair e uma conta de somar. Aí você vai olhar aqui, 36 menos 1 é igual a 35, mais 2, e a resposta é, ó, 37. E aí, gente, curtiu? Pessoal, não esquece, tal. A nossa meta é atingir 100 inscritos e eu preciso muito de você. Então dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal, gente, tá? Porque assim a gente vai continuar crescendo aqui, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá? Um abraço do professor Diego, até a próxima. Valeu!